É isso aí, o tema de hoje se chama o arrependimento. O arrependimento. Mas antes, eu queria agradecer. Esse é um momento que eu uso assim para agradecer por tudo. Primeiro a Deus, o meu Criador, né? Eu creio em Deus. A palavra que eu ministro é uma palavra que vem dele. Não é religião. Você não precisa ter uma religião para crer em Deus. Ou seja, o dom da fé não tem nada a ver com religião. Então eu agradeço a Deus, o meu Criador, o dono da minha vida, aquele que preparou o ar que eu respiro, aquele que me dá saúde, que me dá paz e tudo isso. Eu agradeço a Ele por ter me escolhido para fazer essa palavra correr. Agradeço a minha esposa Margarita, meus filhos, Andrés e Caio Alejandro. Sem a ajuda deles eu não poderia estar aqui, eu não poderia fazer o que eu faço, porque a demanda é muito grande e eu preciso da ajuda deles, e eles são a minha equipe próxima de colaboração. E agradeço a você que está aí do outro lado, né? E que está reinando em vida por causa dessa palavra. Você que está compartilhando, você que pega os nossos links e envia para todos os teus contatos, muito obrigado por isso. Eu agradeço muito a você, porque ninguém faz nada sozinho. Eu costumo dizer que eu preciso da sua ajuda, reconheço a sua ajuda muito preciosa, e principalmente você que semeia a tua semente aqui no nosso ministério, né? Muito agradecido. Nós estamos... Hoje é dia 6 de novembro, estamos no princípio do mês de novembro, e eu declaro que nesse mês de novembro você vai colher tudo aquilo que você tem plantado até aqui. Tudo aquilo que você plantou no Ministério Reconciliados com Cristo até outubro, eu declaro que você vai colher agora em novembro. E eu insto a você que continue semeando agora em novembro, para você continuar colhendo no futuro próximo. Tá bom, abençoado? Então, durante a ministração, você verá por aqui, aí como você está vendo agora, né, alguma informação. Pegue caneta e papel, anote a informação de como é que você semeia, como é que você baixa o aplicativo da nossa rádio. Nós temos uma rádio 24 horas no ar aqui pelo celular, que você pode ouvir, né? Está na internet. Você entra aí no teu celular, onde baixa os aplicativos, sabe? Ali o Play Store, não é isso? Entra ali e escreve assim, Rádio RCC. Aí você vai encontrar esse escudinho aqui. Vence os problemas. Baixa, está piorando, para o teu celular. Então, instala no teu celular a nossa rádio. A nossa rádio, 24 horas por dia, você pode assistir, pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer momento, aí através desse aparelho. A internet é uma maravilha, porque nos possibilita chegar aonde a gente nunca pensou. Você está vendo que eu estou mexendo aqui, né? Você não sabe o que eu acabei de fazer. Entrou aqui uma mensagem de uma pessoa nova, chamada Francisca Almeida, perguntando assim, olha aqui, agora. Posso saber mais sobre suas ministrações? Enquanto eu conversava contigo, eu enviei para ela o link para ela assistir a essa ministração que nós estamos fazendo agora. Olha que alcance que a gente tem. Se a gente souber usar essa ferramenta, a gente vai cumprir Abacuque 2,14. O que está escrito, Pedro Kelly? Leia lá. O conhecimento da graça de Deus cobrirá a terra, assim como as águas cobrem o mar. É isso que está escrito em Abacuque, capítulo 2, verso 14. O André Amorim acabou de mandar uma foto atualizada. Ih, rapaz, está bonito. Vamos incluir, né? Na próxima oportunidade você verá sua foto, mas eu não vou tirar aquela não, está bonita também suas fotos, aquelas. Bem abençoados,
Isto posto, ou como dizem aí os que transmitem, dito isso, vamos passar ao tema de hoje. O arrependimento. Você já parou para pensar sobre esse assunto? Eu não vou falar da pregação do apóstolo Pedro. Que pregação? Arrependei-vos. Não, eu não estou falando disso, né? O arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é um sentimento de pena, é um sentimento de pesar, é um sentimento de lamentação, é um sentimento de tentativa de negação de alguma coisa que a pessoa fez, né? O teu vizinho fez no passado e saiu mal. Então, quando o teu vizinho fez alguma coisa, decidiu fazer alguma coisa, tomou uma postura, falou alguma coisa, decidiu e fez alguma coisa, e isso não saiu muito bem, deu errado, deu ruim, deu ruim, então, naturalmente, vai gerar, dias depois, né, um sentimento. E esse sentimento se chama arrependimento. Pensou que eu ia falar de arrependei-vos? Não. Então, por aquilo já ter acontecido, por aquilo já ter passado, né? Porque eu já te expliquei que esse arrependimento é gerado por uma situação que o teu vizinho ele fez ontem e que não saiu bem como ele queria, sabia? Não deu muito certo, né? Então, aquilo passou. E agora ele está sentindo arrependimento. Então, por aquilo já ter passado, o seu vizinho, ele já não tem mais o controle. Ele já não tem mais a possibilidade de decidir fazer diferente. Ele não pode voltar o tempo para decidir outra coisa. Ele não pode mais voltar o tempo para dirigir aquilo para outro lugar, para outro rumo, para outra direção, porque aquilo já passou. Então, toda vez que a pessoa sente arrependimento, ela sente arrependimento em relação a algo que não pode voltar no tempo. Ou melhor, algo que ela não pode voltar no tempo para, entre aspas, consertar. Então, o arrependimento é um sentimento perigoso, é um sentimento que você tem que aplicar a mente de Cristo sobre ele, para que ele não te derrube, para que esse sentimento não vá fazer você cair, não vá fazer você sentir aquilo que você não pode controlar. Você está me entendendo? Então, quando a pessoa se dá conta de que o tempo passou e de que aquilo já foi decidido daquela maneira, é aí que nasce. Nasce. Eu não sei de onde vem. Bom, eu sei. Vou te dizer aqui durante a ministração. Nasce o arrependimento. Então, se essa pessoa não superar isso, ela vai entrar num ciclo de derrubada, num ciclo de depressão. Ela vai entrar num ciclo de um sentimento de impotência, né? E aí é que entra em cena um famoso e maligno personagem chamado Se. S-E. É uma palavra que só tem 2 letras, que é uma condicional, ou melhor, ela sugere uma condição. Se eu tivesse decidido de forma diferente, se eu não tivesse comprado aquele negócio lá que eu nem precisava, se eu tivesse feito as contas melhor, mais bem feitas, eu decidiria diferente. Se eu tivesse analisado, né, os sinais na vida daquele desgraçado, eu não teria casado com ele. Se eu tivesse pensado melhor, eu não teria mudado de casa. Se eu tivesse... Tá entendendo? É aí
que entra o se. Quando uma pessoa estiver conversando com você e falar, se eu tivesse 16 anos outra vez, eu iria fazer não sei o quê. É porque essa pessoa está sentindo arrependimento em relação àquilo que ela está expondo para você. Então, é aí que surge o se. Aí, pensando sobre esses sucessos, né, esses acontecimentos na nossa vida, surgiu aqui uma frase que depois eu descobri que existem similares, quer dizer que é uma coisa que eu não estou pensando sozinho, muita gente chega a essa frase, mas eu quero ir além dela. Esse é o meu convite para você hoje. A frase é a seguinte, abre aspas aqui para Pedro Kelly, diz assim: prefiro me arrepender por ter errado quando decidi fazer algo, do que me arrepender por nunca ter tentado fazer. Fecha aspas. Eu vinha conversando com o Caio da escola, outro dia aí, e surgiu mais ou menos esse assunto. E eu disse para ele, filho, é o seguinte, Caio, é melhor, eu tenho visto isso na minha vida, é melhor você se arrepender de ter feito algo e aquilo não ter dado muito certo, pô, caramba, né? Do que você se arrepender de ter visto o tempo passar e nunca ter tentado fazer aquilo, entendeu? Porque a vida é muito curta e a vida é muito bonita e a vida é cheia de oportunidades, é cheia de momentos e nesses momentos nós temos que tomar decisões. Porque durante o transcorrer da nossa vida, invariavelmente, a gente vai tomar decisões. O que eu vou almoçar hoje? O que você vai almoçar daqui a pouco? Né? Pense. Por quê? Porque depois, na parte da tarde, você pode estar com um estômago e o intestino um pouco incomodado, e aí você vai falar, poxa, se eu tivesse comido um pouco melhor, né? Vai surgir o arrependimento. Então eu estou te dando um exemplo de decisões que a gente toma toda hora, né? Vou para lá ou vou para cá, ou não vou para lugar nenhum. Sabia? No decorrer da nossa vida a gente decide toda hora. A gente decide coisas no trabalho, né? No trabalho, por exemplo, a gente pode decidir, não, eu me proponho a chegar pelo menos 10 minutos antes do meu horário, né, para eu poder, antes de começar o meu trabalho, arrumar minhas coisas, dar uma lida na minha agenda, passar os olhos na agenda e ver ali o que eu vou fazer urgentemente no dia de hoje, e né, o telefone, se estão aqui os contatos e o produto que eu vou apresentar, como é que vai ser, quem é que está esperando uma ligação minha e tal. Então, você toma decisões e toma decisões de se vestir de acordo com a função que você tem, toma decisões de se apresentar de forma diferente ali no teu trabalho e as pessoas olharem para você e virem em você um Deus nessa terra, né? Você toma decisões, espera aí, eu sou um Deus, eu represento aqui uma nação celestial. Então, eu vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou agir como? Como vai ser meu palavreado, minhas atitudes, minha roupa, minha aparência, meu perfume ou não? Bom, você toma decisões com a família, o apoio que você vai dar ou não para os teus filhos, qual é a criação que você vai instituir dentro da tua casa, porque você sabe que isso é responsabilidade tua, e amanhã no futuro, se eu tivesse tratado meu filho diferente, hoje ele seria diferente. Claro, mas então esse é o momento de você tomar decisões aí na tua família, você toma decisões no teu relacionamento, com o teu namorado, com tua namorada, com aquela pessoa que você ama, que você vai sair daqui a pouco para almoçar ou para jantar logo mais à noite. Você toma decisões com as tuas finanças, comprar, não comprar, tenho que pagar aquilo, então separo primeiro a semente do ministério, porque Deus só dá semente a quem semeia, então eu tenho que respeitar isso. Quando você decide isso,
você está garantindo essa proteção para as tuas finanças. Você toma decisão com os teus projetos. Eu vou fazer um produto assim assado, vou vender, vou colocar na internet, vou apresentar, vou visitar um cliente ou outro, vou mandar uma propaganda, vou investir nisso aqui, porque eu sei que eu vou vender e vou criar aqui uma nova empresa, porque eu sou uma empresária, um empresário. Teu objetivo, qual é teu objetivo? Você tem que ter objetivo, você tem que ter uma meta, né? Você tem que ter uma visão daquilo que você quer, porque somente quando você tem visão daquilo que você quer é que a provisão chega. Sabe o que é provisão? A provisão é a manutenção material que está sustentando a visão que você tem, a provisão, ou seja, favor a favor dela. Então, para que você receba de Deus, de todas as direções, provisão para que você tenha em tuas mãos a provisão, é necessário que você tenha visão primeiro. Por exemplo, Pedro Kelly tem a visão de alcançar o mundo inteiro, de que essa palavra corra de tal maneira que a gente alcance milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, o que eu faço para isso? Eu tenho visão para isso. Eu peço para você se inscrever no canal, já se inscreveu? Eu peço para você dar um like aqui embaixo, já deu um like aí? Por favor, estou vendo aí que nem todo mundo deu like. Eu peço a você que compartilhe os nossos links, né? E eu agradeço a você que semeia financeiramente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, porque esse é o meu objetivo. Então, quando eu tenho essa visão, a provisão me chega pelos meios próprios, legais, honestos, sinceros. Aqui não estamos enganando ninguém. Então, o detalhe é que nem todas as decisões que o teu vizinho toma ou tomou foram as melhores decisões. Só que naquele momento, para ele, pareciam ser as melhores decisões. Bom, eu queria que você anotasse essa frase, porque essa frase aqui é importante. Essa conclusão você só chega depois do fato consumado. Entendeu? Você não tem condições de concluir antes se a decisão é errada. Essa conclusão você só chega a ela depois, porque quando tudo dá certo, nem se fala, nem se comenta. Né? Eu costumo brincar e dizer assim, quando tudo dá certo, as pessoas não lembram nem que Deus existe, verdade? Agora, quando algo sai errado, é aí que a porca torce o rabo, como se diz no ditado popular. Aí o si entra em cena, aí as pessoas criticam você não, teu vizinho, né? Os mais próximos do teu vizinho se afastam dele. Por quê? Porque ele tomou uma decisão que deu errado e agora a vida dele não brilha mais como brilhava antes. Então aquelas pessoas que estavam bem próximas dele, no churrasco no domingo, né? Dançando no pagode, toda hora ali, aquela cervejinha, aquela festa, aquela coisa, aquele encontro, aquele negócio, os mais próximos agora ficaram mais longe, né? A credibilidade do teu vizinho foi colocada em dúvida. Por quê? Porque agora, peraí, esse cara só faz bobagem, por quê? Porque ele tomou uma decisão errada. Ele tomou uma decisão que depois se mostrou errada, então as pessoas vão se afastando e aparece sempre alguém dizendo: o teu vizinho deveria ter feito assim, não, se fosse eu faria assim, faria assado. Tem sempre aquele que sabe mais do que o teu vizinho, né? E até aí, isso na verdade não tem problema nenhum. Se isso ficasse só aí, mas isso não fica só aí. E aqui eu entro na orientação espiritual com essa passagem humana real, né? O detalhe é que isso costuma imprimir, diga aí, imprimir uma marca negativa na mente do teu vizinho. Entendeu? O teu vizinho agora, ele começa a ter certos receios, porque essa marca negativa está em sua mente por causa daquela decisão que ele tomou e que deu errado, deu ruim. Então,
essas impressões que são geradas por esse tipo de acontecimento tendem a ganhar uma força desproporcional na mente do teu vizinho. E na maioria dos casos, essas coisas, essas lembranças e essas impressões ruins, elas dominam a mente do teu vizinho. E ele não consegue esquecer mais daquele fracasso, daquela sensação ruim que ele sentiu depois de que vieram as consequências daquela decisão, que ele só descobriu que não foi a melhor decisão depois de que decidiu. Então, isso bate tanto lá na cabecinha do teu vizinho, a tal ponto, né, que o teu vizinho passa a aceitar, ele passa a aceitar e crer naquele fracasso. E agora, o teu vizinho que antes vivia falando sou um abençoado, ele vivia falando sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, estou completo em Cristo Jesus, ele vivia falando isso, e agora ele já não fala tanto isso. Por quê? Porque aquela sensação, né, de fracasso que se instalou na sua mente por causa do arrependimento, fez com que ele começasse a se envergonhar daquilo que ele mesmo fala. E ele começa a pensar, eu não vou falar diante desse vizinho aí, dessa pessoa, desse familiar, desse primo, desse cunhado, eu não vou falar essa confissão não, porque ele sabe, né, da situação que eu estou passando. Então, sinal isso é sinal de que esse sentimento está turbando aquela mente daquela pessoa. Aquela pessoa, o teu vizinho, como é o personagem aqui que nós vamos falar dele, né? O teu vizinho, ele já está aceitando que ele é um fracassado, que ele já não é tão mais que vencedor assim, que ele já não é tão abençoado assim, ele já está acreditando naquela impossibilidade e tal, e a ponto de ele mesmo, teu vizinho, ele chega a se colocar naquela condição de fracassado, naquela condição de impossibilitado, porque ele está pensando assim, fracassei, não deu certo, não consegui, eu falhei, caramba, eu fali a empresa que eu mesmo abri, eu fali, eu destruí o meu matrimônio, o meu relacionamento, eu me divorciei, caramba, eu tenho dedo podre para escolher um relacionamento. Você sabia que eu já ouvi isso? Lamentável, né? De um vizinho. Até o ponto de se auto-intitular eu sou culpada. Eu sou culpado. Aí você começa a notar que é a própria pessoa quem se auto-intitula, quem se coloca no lugar ali. Ela mesma diz que ela é uma fracassada. Ela começa a dizer como se estivesse falando diante de um espelho. E isso aí, ela está sempre induzida pela sua própria mente, sim ou não? Claro, Pedro Kelly. Aí a gente chega à seguinte questão. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios 2,16, aqui está registrado, abrindo aspas para o apóstolo Paulo, diz assim: nós, incluindo o teu vizinho, temos a mente de Cristo. Aí a gente tem que chegar aqui a conclusões mesmo. Porque aquela pessoa que está prestando atenção bastante no que eu estou dizendo até aqui, vai fazer a seguinte pergunta. Ora, Pedro Kelly, se nossa mente é a mente de Cristo, supostamente, né, é boa, a mente de Cristo, não é a mente de Satanás. Aqui está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo e essas coisas que você falou até aqui, do arrependimento, realmente acontece na vida da gente e tudo mais, mas se nós temos a mente de Cristo, por que ela faz isso conosco? Se ela é boa, ela tem que ser boa, é a mente de Cristo, né? Aí eu devo lembrar você de um pequeno detalhe.
Que pequeno detalhe? Aquilo que eu repito sempre. O teu vizinho tem duas identidades. Ele, ao mesmo tempo que é uma filha de Deus, ela está vestida por um vaso de barro. Ao mesmo tempo que ela é Deus em espírito, ao mesmo tempo ela é diabo na carne. Ao mesmo tempo que em espírito ela tem condição de manifestar o fruto do espírito, ao mesmo tempo, porque ela está vestida de carne, ela tem possibilidade de manifestar as obras da carne. Ao mesmo tempo que a mente de Cristo quer fazer aquilo que é correto diante da família, diante de quem seja, ao mesmo tempo a mente carnal quer fazer outra coisa. A mente carnal quer avacalhar com o negócio. A mente carnal quer chutar o pau da barraca. A mente carnal quer se vingar. A mente carnal é olho por olho, dente por dente. A mente carnal, ela quer o que a carne quer. E a mente de Cristo, ela quer aquilo que você sabe que é correto. Então, eu gostaria de lembrar você que você deve ter muita paciência com o teu vizinho, porque o teu vizinho tem duas identidades. Ao mesmo tempo que ele tem a mente de Cristo em seu espírito, ele tem a mente carnal na sua carne, né? Espírito, mente de Cristo, ser espiritual. Entendeu? Nós somos espíritos que fomos criados por Deus antes de existir planetas, constelações e universo. Nós fomos criados lá. Ali nós recebemos o nosso selo de garantia, ali nós recebemos o dom da fé, ali nós recebemos a mente de Cristo. Um dia estava escrito no seu livro que nós habitaríamos nessa terra, e para habitar nessa terra tem que passar pelo útero da mamãe. Por quê? Porque é ali que você recebe um guarda-vestido, um guarda-roupa, né? Que é a roupa chamada vaso de barro. E agora nós estamos aqui desse outro lado, atravessamos esse túnel do tempo, né? Chegamos aqui vestidos por essa roupa, e essa roupa traz uma identidade, e essa roupa traz uma mente. E essa roupa traz uma mente independente da mente que foi dada a você antes da fundação do mundo. Por quê? Porque essa roupa que você vestiu no útero da tua mãe se chama carne. E sendo carne, ela tem uma mente carnal. Então agora você é um ser espiritual com a mente espiritual vestido por um corpo carnal que possui uma mente carnal. Então agora você tem duas identidades na tua vida. Você tem a mente espiritual e a mente carnal. Não é uma mente só. Você tem duas. Por isso é que às vezes você ouve uma vozinha que te diz uma coisa por esse lado, e de vez em quando você ouve uma outra voz que te diz outra coisa diferente pelo outro lado. Isso são as duas mentes que você tem trabalhando, a mente de Cristo e a mente natural. 1 Coríntios 2,14, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele diz assim, abrindo aspas para ele: o homem natural não pode aceitar as coisas espirituais, porque tais coisas se discernem espiritualmente. Fecha aspas. Quando você ouviu a respeito dessa expressão, o homem natural, né, você foi levada a pensar que essa pessoa que está falando aí é o vizinho. Vamos consertar aqui a história. O teu vizinho, a tua vizinha, lá na igreja, na congregação lá do sistema religioso onde ela vai,
Ela aprendeu que o homem natural, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o homem natural, né, é aquele que não aceitou Jesus, é aquele que está lá no mundo, como eles dizem, né, e não é nada disso que está dito aqui. Né? Esse mundo natural é você mesmo, você mesma, na mente natural. Entendeu? Então, quando diz que a mente natural não pode aceitar as coisas do espírito, está falando de você mesmo, porque você tem a mente natural em você. E o arrependimento é uma coisa, é um sentimento que acontece na tua mente natural, não na mente de Cristo. A mente de Cristo é outro pensamento, é outra glória, é outro entendimento, muito superior ao natural. Todo tipo de sensações humanas, sentimentos humanos, dores, paixões, sofrimentos, essas coisas todas, elas estão presas no âmbito humano, no âmbito natural. Então, quando a gente começa um discurso falando da mente natural, a pessoa que é um pouco mais apressadinha, ela muda de canal. Por quê? Porque ela não consegue discernir aquilo com a mente espiritual, talvez ela nem a tenha. O que eu quero dizer é que eu começo sempre fazendo uma analogia e é necessário que você me acompanhe até aqui para você poder compreender. A graça que eu estou pregando é uma graça que você vai usar agora. Outro dia, um abençoado aí, eleito, predestinado, perguntou: Pedro Kelly, você virou coaching? Não! Eu sou um orientador espiritual, só que eu entendi da parte de Deus que a graça, o evangelho da graça, a palavra da graça, é para te beneficiar em vida, porque está escrito que nós reinaríamos em vida. E para você reinar em vida, Deus nos deixou esse instrumento que é a ciência dele para tratar com a gente, tratar com teu vizinho. Então, para você reinar em vida, é necessário você dominar o arrependimento e colocar ele no seu lugar. Você tem que conversar com teu vizinho e dizer para ele assim: ô fulana, ô abençoado, ô abençoada, tudo bem que você está arrependida porque decidiu assim assado e não deu muito certo, é verdade. Mas olha, isso foi só algo que aconteceu, você não pode mais voltar ao tempo, muito menos se sentir inferior porque isso não deu muito certo, porque as coisas não saíram como você pretendia que saíssem. Você tem que fazer aquele samba antigo, uma verdade na tua vida, como diz aquela profecia muito famosa que diz assim: levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Aí. É isso que você tem que fazer. Por quê? Porque hoje mesmo você vai ter que tomar outras decisões, então você vai ficar preso, chorando, porque ele foi um cachorro comigo, se eu tivesse olhado bem eu não teria me casado com ele, mas agora é tarde, você já casou com ele, já teve filho com ele, já fez tudo com ele, e agora você tem que pegar isso tudo aí e seguir em frente e deixar para trás o que já passou. Porque senão você corre o risco de deixar o teu passado influir no teu presente, influenciar, né? Você sabe, eu não sei qual é a diferença de influir ou influenciar. Algum catedrático aí, por favor, como a pastora Sé, que me ajuda no português, e a minha irmã também, que está sempre me corrigindo, me ajudando aí, as duas estão sempre aí: ei, falou errado isso, escreveu errado aquilo, e eu aprendo com elas. Veja, influir ou influenciar. Então, você não pode deixar com que o teu passado dirija a tua vida, entendeu? Por isso é que o apóstolo Paulo, ele falava muito em renovar o espírito da tua mente. Se o teu vizinho chegar a conhecer o que o apóstolo Paulo falava, ele vai chegar a essa conclusão:
Qual a conclusão? Eu tenho que renovar o espírito da minha mente. Por quê? Bom, terminando aqui. Você tem duas identidades. Essas duas identidades não torcem para o mesmo time. São espírito e carne. Está registrado no Evangelho da Graça que a vontade da carne é contra a vontade do espírito, que é contra a vontade da carne, e ela se opõe para que não façais o que quereis. Assim mesmo está dito ali. Pois muito bem, então essa é uma conclusão que nós temos que chegar. Nós temos duas identidades, beleza. Eu tenho duas identidades que se opõem, que são opostas. Falamos hoje sobre o arrependimento. Já discursei, já entreguei a mensagem. Eu sou só um carteiro aqui, um correio, um empregado do empresa de correios dos céus. Já entreguei a mensagem. Então, você tem essas duas identidades e o arrependimento, ele está ligado à identidade carnal. Ok. Se eu deixar isso me dominar, eu vou dar mais comida, mais luz para a identidade carnal. E a identidade espiritual, ela fica aqui. E a identidade carnal começa a governar a minha vida. Sim? Ela não vai matar a identidade espiritual, mas enquanto a identidade espiritual estiver adormecida, a tua vida está sendo dirigida pela representação do diabo, Satanás, Lúcifer, na tua vida. Então, um dia, você ouve a palavra da graça que Pedro Kelly ministra aqui no canal Pedro Kelly RCC no YouTube. E o livro de Romanos está registrado que a fé é ativada pelo ouvir. Não ler, não adianta ler. É ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra da graça. Não é ouvir qualquer coisa, tá? Ouvir a palavra da graça. Quando você começa a ouvir a palavra da graça, o que acontece? O teu espírito começa a despertar. E começa a despertar. E começa a dominar a tua vida. Isso é como se fosse um automóvel em que uma hora está sentado ali ao volante alguém que tem uma forma de dirigir e de repente outro alguém com outra forma diferente de dirigir, o volante do carro da tua vida assume o lugar do piloto. Então, quando você começa a pensar com a mente espiritual, você começa até a ter possibilidade de decidir coisas que não vão dar errado. Quer dizer que tem uma maneira de eu julgar as minhas decisões antes de decidi-las? Ficou legal essa frase. Tem sim. Como, Pedro Kelly? Esse é o segredo do milhão? Mas eu já disse isso aqui tantas vezes. Aqui no Evangelho da Graça está registrado assim, ó: submeta todos os teus pensamentos ao Evangelho de Cristo, à graça de Deus. Submeta. O que é isso? Isso é analisar os teus pensamentos antes que sejam atitudes. Ora, abençoado, a gente tem várias atitudes durante o dia, mas antes delas aparecerem no cenário, primeiro a gente pensou nelas, verdade? Então, ali diz o quê? Analise teus pensamentos de acordo com o Evangelho, de Romanos a Hebreus. Se esses pensamentos estiverem de acordo com aquilo ali, você pode seguir em frente, que está respaldado. Se essas intenções estiverem ferindo, estiverem contra, não estiver bem encaixado com aquilo ali, é melhor você recuar. Entendeu? Pedro Kelly, esse me garante não errar nunca mais? Não. Você vai errar menos. Eu sou honesto. Eu não estou aqui para falar besteira, tá bom? Você vai errar sim, mas você vai errar menos. E não é melhor errar menos? Se eu tenho possibilidade de errar menos? É claro que é melhor errar menos. Então, toda vez que você for tomar uma decisão,
no teu trabalho, com tua família, com os teus objetivos, com as tuas intenções, julgue de acordo com o Evangelho. Com as tuas finanças, porque aqui eu quero agradecer a você que semeia aqui no Ministério, muito agradecido a você, né? Agora vai aparecer na tua tela aí os nossos códigos Pix, né? Para que você envie a tua semente e continue ajudando a fazer a palavra correr e continue colhendo. Está escrito no Evangelho, olha só como é que é. Você está pensando, semeio ou não semeio? Semeio ou não semeio? Eu vou semear, mas então eu vou ficar com menos, né? Peraí, vamos analisar esse pensamento de acordo com o Evangelho? Vamos. O que diz o Evangelho? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 10, diz que Deus dá semente a quem semeia. Então quer dizer que eu tenho a garantia de que Deus vai me dar semente, por quê? Porque eu sou um semeador, exatamente. Aí o que você vai fazer? Você vai semear. E aí o que vai acontecer? A multiplicação da tua sementeira vai acontecer na tua vida, entendeu? Nem sempre será somente o aumento do dinheiro. Vai ser o aumento de saúde, vai ser a proteção física, vai ser uma porção de outras coisas, ideias geniais que você vai começar a ter. Não me pergunte de onde vêm os benefícios. Eu garanto, eu sou a garantia. A minha vida com a minha família, é a garantia de que isso funciona. Entendeu? Então eu declaro você reinando em vida, prosperada em toda situação, livrada de pessoas ruins, de vizinhos maus e perversos, como está escrito, porque a fé não é de todos. Eu declaro você vivendo a melhor semana da tua vida. Vamos continuar fazendo a palavra correr. Eu peço a você que se inscreva no canal. Por aqui deve ter uma foto minha. Clique na foto, clique em inscrever-se, clique no sininho, clique em todas. Vamos repetir? Clique na foto. Aí vai aparecer várias coisas. Aí você procura lá, clique em inscrever-se. Aí vai aparecer um sininho. Clique no sininho. Aí depois vai aparecer todas, clique em todas. Aí você está inscrito no canal e me ajuda a fazer a palavra correr. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, aí você pode dar um like uma vez. Dê um like aí, tem bastante pessoas que ainda não deram like. Eu preciso que você dê um like para que a palavra corra. Um só, tá? Vai lá e pum, dê um like aí e a própria plataforma começa a entender que o nosso conteúdo é relevante. Faz o nosso canal ser relevante. Se você ainda não está inscrita ou inscrito no canal, inscreva-se, baixe o aplicativo da Rádio Reconciliados com Cristo no teu celular, fique atenta, fique atento aos vídeos que nós estamos postando nas nossas redes aí durante toda a semana. Terça-feira, cravado, 8h30 da noite tem vídeo, né? Às vezes é ao vivo, às vezes tem que ser gravado por motivos imperativos. Terças e quintas eu me proponho fazer ao vivo, né? E vai chegar um tempo aí que talvez seja todo dia ao vivo, mesmo que seja 10 minutinhos, mas não estou prometendo nada. O que eu quero dizer é agradecer a todos, porque esse mês, Reconciliados com Cristo, completa 7 anos, dia 15 de novembro, né? E se você quiser conhecer tudo sobre o nosso trabalho, digite em qualquer lugar na internet, no Google, @Pedro Kelly, tudo junto, @Pedro Kelly, e você vai conhecer tudo aquilo que a gente faz aí para que a palavra corra. Se você deseja mandar tua foto para cá, para que a gente inclua na vinheta, aqui tem um WhatsApp na tela que fica o tempo todo aparecendo, tá bom? É 99104-8388. Vou repetir, 99104-8388. Se você deseja falar comigo, né, é o mesmo WhatsApp. Pode passar a mensagem que eu mesmo vou te responder. Pode não ser hoje, pode demorar um pouquinho, mas eu mesmo vou te responder. Às vezes eu prefiro responder em áudio e às vezes texto mesmo. Então mande a mensagem para cá se você quer compartilhar, sugerir, perguntar, tá bom? 99104-8388, esse é o nosso WhatsApp. Eu vou ficar por aqui, né? Declarando uma frase famosa. Tudo isso eu compartilho com você
para que você renove tua mente. Você renove tua mente e então transforme tua vida. Até a próxima. Abençoados, abençoadas. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.